Hoje nós vamos falar sobre o sistema de produção de joias do Clavix Enterprise. Então, eu estou me referindo às produções de joias a partir de ouro ou prata e também pode ser usado para a produção de folhados. Eu vou começar com ouro, porque ouro e prata são muito semelhantes. Para isso, a gente precisa de algumas configurações no sistema. A primeira é criar um produto. Eu criei aqui um produto com o código AU750 que representa o ouro ligado. Por quê? Porque na fábrica nós só usamos ouro ligado. Tá? Ele tem o peso 1, ele é controlado por grama, unidade de peso é o GR, isso é um padrão do sistema que nos ajuda em outras situações. E é um produto, ele é estocado, comprado, produzido e usado para compor. Acho que talvez comprado, talvez não, mas isso é secundário. Pode ser que você não compre o ouro ligado, pode ser que você só produza. E também na engenharia dele, a gente colocou aqui que ele usa 0,75 gramas de ouro fino, que é a moeda ouro, tá bom? Eu não vou fazer aqui o controle da liga. Eu poderia criar aqui um produto liga e colocar a liga aqui. Eu não vou fazer, não é obrigatório fazer isso. E essa produção que eu estou ensinando é uma produção mais simples. Depois a gente vai ensinar em outros treinamentos maneiras mais avançadas de como controlar a produção. Outra coisa importante que nós precisamos para controlar a produção é parametrizar. Então tem aqui alguns parâmetros, eu não vou explicar todos, porque alguns compreendem situações muito específicas. Então a primeira, qual é o estoque que eu vou usar para empenhar, para fazer a reserva das peças, que é também o estoque para onde eu vou colocar as matérias-primas. E aqui eu estou usando o estoque central. E aqui o estoque de onde eu vou baixar as pedras. Então, se eu tiver um estoque separado, eu ponho aqui o estoque de pedras. Se eu controlar tudo no mesmo estoque, deixo tudo no estoque central. Eu vou controlar pelo peso total, isso é o mais recomendado, tá? Que é o peso total que inclui pedras e ouro. Tá? Se você falar, não, eu quero controlar só peso de ouro, ele vai exigir que você, quando informar o peso, não coloque o peso das pedras. Deixa peso total mesmo. Nós vamos controlar peso na produção, baixar insumos, atualizar o peso do cadastro pelo último produzido é opcional. Tá? Essas outras opções são muito específicas, eu não vou abordá-las agora. Então isso aqui é o mais importante. Tá? Também aqui horários de funcionamento, isso aqui é para controle de horários que nós não vamos abordar nesse treinamento. Depois nós temos que configurar também os processos de produção. Tá? Quais são os processos que nós vamos ter? Aqui eu criei 4 processos simples. O primeiro é fundição. Eu coloquei aqui uma falha máxima. Aí você vai falar assim, puxa, mas 20% é uma falha muito grande para a produção. Não, não se preocupe. Essa aqui não é a falha final da fundição. Essa aqui é a diferença entre o peso que foi e o peso que voltou, partindo do princípio que às vezes você vai produzir uma aliança e então você tem que mandar muito ouro para poder aproveitar menos e depois aquele ouro vai ser obviamente reaproveitado. Então isso aqui é só para poder mandar um alerta quando tiver uma diferença muito grande, tá? Mas não é o que vai dar de falha no final. Mesma coisa para a banca, tá? Depois para a cravação e depois para o polimento, e aqui é uma estimativa de tempo que leva para fazer. E não precisa informar mais do que isso nesse momento. Também aqui nos parâmetros, vem aqui parâmetros, configurações parâmetros. Nós vamos ter aqui na produção, eu vou ter uma conta que eu vou usar para poder contabilizar os custos de produção. Então poderia ser uma conta custos de produção aqui. Nesse banco está ajuste de estoque, mas isso fica a seu critério. Matéria-prima que vai ser usada. Essa matéria-prima é aquilo que nós já criamos, que é o AU750. Se eu produzo em mais do que uma matéria-prima, eu vou separar por vírgula. Tá? E aí ele vai pedir que eu informe a cada produção. Nesse caso aqui, eu vou alterar
e vou deixar apenas o AU 750. Tá? Pronto. Com isso, nós fizemos a configuração dos parâmetros de produção. Nosso próximo passo é informar quais os insumos e serviços nós vamos usar na produção. Então, isso tudo é definido aqui no cadastro de produtos. Tá? Então, eu vou clicar aqui F3 para poder selecionar. E primeiro eu vou mostrar os serviços. Vou clicar aqui, vou pedir serviços. Vou apagar esse controle aqui. E aqui veio os serviços que eu vou usar na minha produção. Então, aqui o serviço de polimento, o serviço de cravação e o serviço de banca. O serviço de polimento é um serviço que é controlado por unidade. O serviço de cravação também. A gente pode dizer que fizemos tantas cravações. O serviço de banca eu optei por controlar por minuto. Isso me ajuda muito, porque eu faço uma estimativa de quantos minutos eu vou gastar naquela peça. E depois eu posso comparar isso e posso fazer estimativas de quantos minutos eu tenho comprometidos de fábrica de acordo com os produtos que eu vou produzir. Além disso, eu vou colocar aqui os itens para compor. Eu vou pedir agora, vamos colocar aqui um filtro. Eu vou pedir para ele me trazer só os produtos que são composições. Aí, vou desabilitar serviço, vou colocar produtos. Tá? Então, aqui eu deixei produtos e serviço, vou deixar só produtos. Tá, ok. Aqui eu tenho alguns produtos e aqui eu tenho, por exemplo, um brilhante. É claro que você vai ter muito mais do que isso aqui é só um banco de teste. Mas essa aqui é uma pedra que eu vou utilizar para produzir. Tá? É uma pedra que é estocada, ela é comprada, não está marcado aqui, e é usada para compor. Tá? Então ela não é vendida, a gente não vende pedra nesse caso. E aqui eu vou então agora fazer o primeiro produto, que já está aqui cadastrado, que é o anel exemplo. Opa, desculpa, tem que desmarcar aqui, marcar todos, senão ele não vai aparecer. O anel exemplo é o anel que nós vamos usar para produzir. Tá? Poderia ter aqui uma foto dele, mas nesse caso aqui é secundário. O anel exemplo, vamos também dar uma melhorada no cadastro dele. Eu não compro, esse é um anel que eu vou somente produzir. Ele também não é usado para compor outra coisa. Podia ser para usar um conjunto, tal, mas nesse caso eu não vou usar. Então ele é vendido, estocado e produzido. E para produzir o anel exemplo, ele tem aqui um custo, ele tem um preço de venda. Eu vou aqui na engenharia, vou dizer do que ele é composto. Então ele tem 5,6 gramas de AU 750, 2 brilhantes de 1 ponto, 2 serviços de cravação e 20 minutos de serviço de banca. Se eu fizer tudo isso aqui, no final sai lá um anel prontinho, tá bom? O serviço de polimento eu não preciso necessariamente colocar aqui, porque não há um serviço de polimento que vai ser contabilizado. Mas eu poderia colocar aqui também. Tá? E agora nós vamos começar a produzir. Para produzir, então, eu venho aqui na tela de produção e eu vou ou importar um pedido ou eu vou iniciar uma ordem do zero. Então, nesse caso aqui, eu vou incluir aqui um pedido. Tá? Vou iniciar uma ordem do zero. Vou dizer aqui quem que é o cliente. Deixa eu ver se tem algum cliente aqui. Posso colocar qualquer coisa. O cliente sou eu mesmo, Mauro Costa Loureiro. Tá? Vai ser produzido com AU 750. Aqui observações da Oeste, é uma Oeste de exemplo. Vou gravar. E aqui embaixo eu vou dizer o produto que eu vou produzir. Eu vou produzir o AN-exemplo. E eu vou produzir 2 unidades dele. Tá? Não se refere a nenhum pedido, isso aqui é suficiente. Muito bom, ele colocou aqui em cima, nós estamos com a ordem de serviço número 4, e essa ordem de serviço é composta de 2 anéis exemplo para produção. Agora
eu posso realmente começar a produzir essa peça. Antes de começar a produzir, é importante que eu tenha matéria-prima para produzir. Se não tenho matéria-prima, eu não posso produzir nada. Então vamos dar uma olhada como é que estão os nossos estoques. Bom, vamos começar pelo estoque de ouro ligado ao 750, apesar de que ele já está selecionado, eu tenho 0. Não dá para produzir nada se eu não tenho ouro. Como é que eu faço para ter ouro no meu estoque? Então, para ter ouro ligado, primeiro eu preciso ter ouro 1000. Eu não vou passar por esse processo, mas eu teria que ter comprado ouro 1000 em algum momento. Eu preciso ter ouro 1000. Tendo ouro 1000, eu posso produzir ouro ligado. Como é que eu vou produzir ouro ligado? Como eu já tenho aqui na engenharia que 0,75 gramas de ouro compõe 1 grama de ouro ligado. Então, o que eu vou precisar fazer é aqui mais funções e vou usar aqui uma função chamada compor. Tá? No caso aqui, eu vou compor 100 gramas de ouro, que vão ser tirados aqui do estoque central e gravados no estoque central. Ele vai clicar aqui, composição efetuada. Eu acabei de tirar 75 gramas de ouro puro e coloquei 100 gramas de ouro ligado. Se eu pesquisar de novo, está aqui, 100 gramas. Então agora eu tenho ouro para poder trabalhar. Tá? Este ouro precisa ir lá para a fundição. Eu posso mandar o ouro aos pouquinhos para a fundição, ou eu posso mandar o ouro todo de uma vez para a produção, e aí então ele já fica com o ouro lá. Eu vou fazer dessa forma, mas isso é uma coisa que você pode fazer diferente se achar melhor. Então eu estou aqui fazendo uma transferência, tem o José da fundição, nunca se esqueça que você nunca transfere para um departamento, é sempre melhor deixar uma pessoa, tá? Ao invés de criar um setor. E aqui eu vou dizer que são aos 750. Eu não vou mandar todo o ouro para ele, eu vou mandar só 50 gramas. Tá? Transferir 50 gramas para o processo para esse profissional. Tá? Vou sair daqui. Se eu vier aqui no ouro 750, ele vai continuar dizendo que tem 100. Se eu der um clique aqui, vou descobrir que eu tenho 50 no estoque e agora 50 com o José da fundição. Então agora a gente tem condição de começar a trabalhar. Vamos dar uma olhada no estoque de brilhantes. É o BR01PT, o nosso brilhante. Eu tenho 100 aqui que já foram comprados em algum processo. Não importa, o importante que está aqui, eu já tenho 100 brilhantes também para começar. Onde que eles estão? Estão todos no estoque central. Então, podemos começar a nossa produção. Então, para começar a nossa produção, o que eu vou fazer? Eu vou enviar essa OS. Isso aqui é uma OS, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui um relatório dela. Se eu não tiver, eu vou dar uma paradinha no vídeo e faço. Tá aqui, eu tenho aqui, tá aqui com o logo da Isabel Oliveira, inclusive. Inclusive pode ser usado um formato diferente desse relatório. Depois eu vou trocar aqui. E aqui eu vou dizer o que eu vou produzir e quais as matérias-primas que eu vou precisar. Eu vou precisar de 40 minutos de banca, lembra? Porque eram 20 minutos para cada uma das peças. Eram 2 brilhantes por peça, então são 4 brilhantes, 4 unidades de cravação e 11,2 gramas de ouro, porque era 5,6 em cada um. Então tá bom. Eu vou enviar esse processo para a fundição. Tá bom? Então vou colocar aqui, eu vou enviar para a fundição, é o primeiro processo. E aqui era o José da fundição o nome, né? José da fundição. Vamos achar aqui local de estoque, José da fundição. Pronto. Selecionamos aqui. Eu estou enviando para ele uma OS vazia. Por quê? Porque não tem nada. Isso aqui eu estou somente enviando um papel para ele começar a produzir. OS enviada com sucesso, ele já pode começar a trabalhar. No momento que eu faço isso, observe o que vai acontecer nesta linha aqui. Vai aparecer que está no processo de fundição com o local chamado José da fundição, que é a pessoa responsável. Tá? Vai passar um tempo e agora nós vamos receber essa OS.
Nós vamos receber a OS. E a OS, então, que estava com 0, veio com 12 gramas e meia. Por que 12 gramas e meia? Porque ele agregou o ouro e agora eu vou ter que receber. Para receber, eu preciso dar uma nota para ele. Tá? Isso aqui é parte do processo de controle de qualidade. Se eu não quiser computar uma nota, eu clico aqui em não computar nota. E aqui, se eu colocar uma nota abaixo de 5, ele vai pedir que eu explique o porquê. No caso, o José fez um trabalho bem feito, eu vou só colocar 5, vou receber, ele vai dizer se eu confirmo o recebimento e vai me dar um alerta que o peso recebido é maior do que o peso enviado. É óbvio que é verdade, porque eu enviei com 0 e estou recebendo ela com 12,5. Não é normal você receber com peso maior, porém isso pode acontecer. Nesse caso, porque a ordem estava vazia, e quando eu mando para lá e ele agrega algum ouro com gancho, com fio, com alguma outra coisa. Agora a ordem está lá no processo de fundição. Aí agora o processo voltou para mim, já está comigo de novo. Eu tenho aqui embaixo o histórico de movimentação, onde foi para ele nas 11h37:51, voltou às 11h39:02. Um processo de produção de 2 minutos. Eu acho que vai levar um pouco mais se for uma produção de verdade. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer um envio e vou enviar isso aqui para o processo de banca. Tá? Vamos ver quais são os profissionais que eu tenho aqui na banca. Eu tenho o João da banca. Estou mandando para ele. Ele não permite que eu altere o peso. Por quê? Porque eu sou o controle da produção. Quando eu falo eu vou enviar, é o controle que está enviando para a produção. Quando eu falo que eu vou receber, eu estou recebendo da produção. O eu é sempre o controlador da produção. Então, estou enviando para ele e eu não posso mexer no peso porque eu sou controlador. Eu não tenho condições de mexer no peso aqui. Eu posso agregar peso para um outro processo, mas não posso mexer no peso da ordem. Foi enviado para ele e agora ela está aqui com o João da banca. Então, vai passar um tempo, o João vai trabalhar essa peça e quando chegar o momento de me devolver, eu vou fazer o recebimento. Quando eu recebo essa peça, aí sim, eu mandei com 12,5, mas é normal que ela vai voltar com menos do que isso. Então, vamos dizer que ela voltou com 12,1 gramas. Pus na balança e pesei e deu 2,1 gramas. E também nesse momento que eu estou recebendo, o sistema vai contabilizar os serviços que foram realizados. Isso aqui vai ser contabilizado, seja para um pagamento, ou seja para incorporar no custo de produção. E de novo eu vou precisar dar uma nota para ele, vou dar nota 5. Confirmo o recebimento, recebi. Ele não me mandou um alerta, porque o peso que eu recebi estava dentro daquele parâmetro de 10% de diferença entre o que eu mandei e o que eu recebi. Nós vamos agora, então, mandar isso aqui para cravação. Próximo processo, cravação. Vou selecionar cravação. Quando eu seleciono cravação, no momento de enviar as pedras, ele me avisa aqui embaixo, olha, eu estou enviando 4 brilhantes de um ponto, eu tenho no estoque hoje 100 brilhantes. Tá? E agora eu vou ter que dizer para quem que eu estou mandando isso. Vamos ver quem que é o nosso cravador aqui, é a Maria. Então estou mandando para a Maria da cravação. Quando eu fizer esse ok, o sistema vai fazer o quê? Ele vai tirar 4 unidades do brilhante e essas peças vão sair, elas não vão para o estoque da Maria. Ela vai ser retirada porque no momento em que eu receber essa peça, eu vou receber agora com a peça cravada, agora ele vai contabilizar o serviço de cravação. Tá? Quando eu mandei, ele contabilizou a pedra, retirou a pedra do estoque. Quando eu recebi, ele vai então contabilizar o serviço de cravação que estava associado. Vamos supor que não deu falha visível. Voltou com 12,10, eu só vou dar a nota e vou confirmar, não preciso informar mais nada.
Confirmei aqui o recebimento. Recebemos agora da cravação. Aqui embaixo você pode ver aqui quais são os itens da OS, que é o anel exemplo, só tem um item. Quais foram as etapas que essa OS passou até aqui, tá bom? Matérias-primas baixadas, baixou só um brilhante, tá? Serviços realizados, ele realizou 40 minutos de serviço de banca. Tá? Não é que foram exatamente 40 minutos. 40 minutos é o tempo padrão. Tá? Depois eu posso confrontar aqui no histórico de produção, por exemplo, aqui diz que foi 1 minuto só de tempo de banca. Né? E aí eu posso confrontar esses 1 minuto que passou com os 40 minutos que ele deveria ter passado. E assim eu posso comparar se eu estou estimando corretamente ou não. No final, eu vou enviar essa OS para o processo de polimento. Tá? Tem que dizer aqui quem que é o profissional de polimento. É o Paulo do polimento. Tá? OS enviada com sucesso. E vai chegar um momento que eu vou receber do polimento. Tá? E vamos supor que aqui deu uma pequena queda, 12,09. Então voltou com 1 grama, ou melhor, 1 centésimo de grama a menos. Paulo fez um bom trabalho. Confirma recebimento da OS. Essa OS está agora pronta. Então agora eu posso concluir e mandar essa peça para o estoque. Então, vamos fazer isso aqui. Clicando aqui com o botão direito, concluir OS. No momento da conclusão da OS, ele vai me dizer qual foi o peso total. E eu vou ter que informar esse peso total aqui manualmente. Por 2 razões. Primeira, para dar segurança ao processo. Se eu fizer aqui 12,09 e vou dar um Enter, ele então vai habilitar o botão de OK. Se eu colocar aqui 12,8, o botão de OK não se habilita. Por quê? Porque eu não posso ter um peso diferente do peso que chegou no final. Tá? Então, e aqui também pode ter mais itens, de forma que eu vou colocar aqui item por item quanto pesou cada peça. Isso vai ser importante, que o sistema vai computar isso naquela peça. Como aqui é uma peça só, eu só preciso, realmente aqui eu deixei esse processo mais para poder dar segurança ao processo. E agora eu posso terminar. Concluir, confirma encerramento da OS. Confirmado, OS concluída com sucesso. Ela já não consta mais aqui, agora voltou aquela OS que estava aqui antes. Mas vamos ver o que aconteceu? Qual foi o resultado que aconteceu desse processo? O primeiro resultado é que agora, vou pegar aqui um anel exemplo. Pronto. Eu tenho agora 2 aqui. Foram produzidos 2. Eu posso vir aqui até para consultar. Encerramento da produção gerou 2 anéis. Vamos ver o que aconteceu com o estoque de... vou fechar essa tela aqui. De ouro 750. Temos agora 88, é aproximado isso aqui, tá? Temos aqui 87,90, que foi o que sobrou, tá? Tem 50 que estão lá no estoque central, 37,50 que estão com o José da fundição e 40 que ficaram lá na banca. Por que ficaram 40 na banca? Porque foi a falha de produção. Depois a gente vai mostrar aqui como que a gente vai gerenciar a falha. Vamos ver agora o brilhante? BR01PT. E nós tínhamos 100, temos agora 96. Tá? Então, com isso, nós concluímos um processo de produção do zero. No caso, a gente criou aqui a ordem, incluímos uma ordem de fabricação, ao invés de importarmos de um pedido pronto. Tá? Por que eu importo às vezes e às vezes eu
produzo do zero? Porque às vezes eu estou produzindo coisas para pronta entrega. Então, eu quero fazer o meu estoque de pronta entrega e eu não tenho propriamente um pedido para isso. Não tem problema nenhum. Vamos ver as falhas como ficaram agora? Uma das funções que nós temos aqui, seja em mais funções ou com o botão direito do mouse, é um extrato de falha. Então, eu vou dizer aqui. Lembra que ela foi lá para a função? Então, é o José da função. Eu estou fazendo a falha de ouro, tá? Se eu tivesse prata, eu ia ter que selecionar aqui. Então, aqui eu transferi para ele 50 gramas. Lembra que no início do processo eu transferi 50 gramas no processo de transferência de mercadorias? Então, ele tinha 50 gramas que deram entrada. Depois nós enviamos para a produção uma S vazia. Antes eu não documentava isso. E agora eu estou documentando como zero, mas para ter uma contabilização. Tá? Então, nós enviamos uma OS vazia e depois retornamos, saiu da função com 12,50. Então, ele tem aqui 12,50. Obviamente está dando uma falha estourada, por quê? Porque ainda sobrou ouro com ele. Se eu quiser fazer um fechamento de falha, eu teria que primeiro receber o ouro que está com ele. Vamos ver outro profissional agora. Vamos ver aqui na banca. Vamos ver aqui quem é o João da banca. No caso do João da banca, é mais simples. Eu mandei para ele 12,50 e voltou 12,10. Aí, se eu quiser fechar a falha dele, é claro que eu não vou fechar uma falha em situação normal, com apenas uma produção. Eu vou esperar várias produções. Mas como isso aqui é um vídeo de treinamento, eu vou fechar a falha dele agora. Só que antes de fechar a falha dele, eu vou chamar o João e falar: João, você tem algum metal que sobrou na tua banca? Nós vamos fechar a tua falha. Ele vai provavelmente dizer: tem algum sim. Então o que ele vai fazer? Ele fala: olha, eu tenho algum metal aqui. Eu vou fazer um recebimento de metal de meio grama, que foi o que ele encontrou lá. Juntou tudo que tinha lá, deu meio grama. Isso está vindo da banca. Tá? Aqui é o João da banca. Selecionando aqui. Se eu souber o número dele, põe direto. Não há necessidade. Tá? E aqui, se eu quiser colocar alguma coisa como limalha, alguma informação aqui, eu posso. Senão, eu não preciso. Mas eu estou documentando aqui que eu estou recebendo 50 gramas dele, melhor, meio grama dele, que vai aparecer aqui embaixo como metal recebido. Vamos ver agora a falha dele, como é que está? Extrato de falha. João da banca, vamos ver se assim ele traz direto. Trouxe direto. Consulta. Pronto, a falha dele, eu fiz uma bobagem, eu recebi mais do que eu deveria. Tá? Deixei negativa, não existe falha negativa. Então, já que eu fiz um erro, e até uma coisa boa que eu cometi um erro aqui, eu vou fazer agora um envio de metal para o João da banca para compensar. Então, vou mandar para ele 0,3. Vamos supor que ele tivesse que me devolver somente 0,2. Banca. João da banca. Está consertando um erro. Eu recebi mais do que eu deveria. Pronto, fiz isso daqui. E agora sim, vou fazer o extrato de falha dele. João da banca. Consulta. Pronto, agora ele deu aqui uma falha mais razoável. Eu recebi 50, recebi errado. Mandei de volta 30 para consertar um erro. E agora ele me disse que ele deu 1,65% de falha. O detalhe é o seguinte, esta falha é calculada sobre o que foi produzido. Então, não é o que ele recebeu no total. Ele pode ter recebido ouro, devolvido ouro várias vezes. Nós vamos computar apenas o valor que foi produzido, trabalhado, e aí nós vamos ver o saldo, que é 0,20 gramas, dividido por 12,10 vai dar 1,65%, que nós vamos considerar como uma falha aceitável.
Então, para isso, eu vou fazer agora o fechamento de falha, confirmo o fechamento feito com sucesso. Se eu for consultar de novo agora, não tem mais nada. Por que não tem mais nada? Porque eu passei a régua naquilo lá. Puxa, mas então não vai dar para ver mais? Vai. Por quê? Porque eu tenho aqui que a última falha dele foi a 2. Então, se eu pegar aqui a falha 2, vai voltar e vai aparecer tudo que nós fizemos na falha 2. E essas falhas são calculadas por funcionário. A falha 2, a falha 3, a falha 4 daquele profissional. Tá? E com isso aqui, eu posso verificar o histórico. Se tenho 2, provavelmente tenho 1 aqui de algum teste que foi feito anteriormente. Não tem. Então, quer dizer que foi feito aqui algum trabalho, mas não foi contabilizado. E agora, se eu não informo nada, nós vamos começar um novo ciclo de controle de falha para o João da banca. Os ciclos não precisam ser iguais, ou seja, o ciclo de falha da produção da banca não precisa ser o mesmo do polimento ou da cravação. Tá bem? Então agora aqui eu tenho controle das falhas. Então com isso nós fizemos uma produção simples que ilustrou os pontos principais. E nos próximos vídeos a gente mostra alguma coisa mais sofisticada sobre produção. Muito obrigado.